o seguinte, ó, tenha calma e tudo vai se melhorar dependendo, de acordo conforme o andamento do campeonato. Só que Mazinho Loyola, que jogou no Internacional, e esse time nós conseguimos um feito incrível, que até hoje na cidade todo mundo fala, na primeira divisão nós chegamos nas quartas de final do Campeonato Paulista. Foi um clube onde eu tive uma trajetória fantástica. 3 meses depois eu já estava no Grêmio, jogando com Ronaldinho Gaúcho, Capitão, Luiz Carlos Goiano, Roger Machado, que está no Bahia, Zé Carlos, que foi lateral direito da Copa de 98, Danley, aquele time fantástico que o Grêmio tinha, como os campeões gaúchos, o Minas, enfim. E aí minha carreira decolou. Aí joguei mais 12 clubes, voltei mais 2 vezes no União Barbarense, enfim. E voltei, resumindo um pouquinho, passei em alguns países, fui na Ásia, fui no Japão, passei em alguns países e voltei no Brasil. Joguei no Brasiliense, naquele time, foi vice-campeão da Copa do Brasil. O treinador era Pérez Chamusca, Gil Baiano jogou, que era o Wellington Dias. Isso, aí eu voltei para o União Barbarense, joguei na Portuguesa, joguei no interior de São Paulo quase todo, Guarani, e voltei para o Bahia em 2006. Eu estava treinando porque o Mota tinha acabado de assumir. Mota sempre na minha vida, né? Sempre ali. É uma pessoa que eu digo que, além de ser referência, é uma pessoa que sempre estava ali no meu caminho e sempre a gente se ajudando e a gente sempre... E ele me chama, eu treinando, eu pedi para treinar, para manter a forma, porque a Antônia estava negociando para a Ásia de novo, e aí ele me chama e fala o seguinte, falou, a gente está precisando de zagueiro, porque só tinha Pereira e Rodrigão na época. E o Bahia estava mal, estava na 3ª divisão. Só que a gente não tem dinheiro para te contratar. Como é que faz? Eu falei, Mota, faz o seguinte, como eu morava em Arembé, eu falava assim, eu pago a minha gasolina, como eu estou vindo treinar, e está tudo certo. Eu fui treinar e jogar. Eu joguei pelo Bahia, em 2006, a Série C, assim. Ninguém sabe até hoje, eu acho que é a primeira mão que eu estou te dando isso. Eu nunca revelei isso para ninguém, porque eu fiz que eu queria fazer, ninguém me obrigou a nada. Eu fiz para ajudar 2 pessoas que eu gosto muito, Newton Mota e Charles. Charles era o treinador na época, e eu fiz para ajudar. A gente foi muito bem até o dia que aconteceu o seguinte. Eu tomei uma joelhada num Bavi, se eu não me engano, era um Bavi decisivo para a gente chegar nas finais da Série C. O Bahia não estava jogando na Fonte Nova, o Bahia jogava em Feira de Santana e a gente foi jogar no Barradão. A gente ganhou esse jogo de 2-1, um gol do Elias, acho que do Ednei, o outro. E eu, no finalzinho do jogo, eu dividi uma bola com o goleiro. Na verdade, fui proteger a bola do Darcy. Marcelo Moreno me empurrou e Darcy colocou o joelho na minha barriga. Eu tive hemorragia interna. Eu furei um vaso embaixo do baço. Nossa. E aí foi que eu tive que fazer aquela cirurgia, enfim, aquela coisa toda. E continuei em 2007 no Bahia, porque a torcida, como eu tinha ido muito bem, a torcida pediu que eu renovasse o contrato para jogar a Série C de novo, pelo Bahia em 2007, onde a gente conseguiu subir. Meu último jogo no Brasil foi aquele fatídico jogo da Fonte Nova, onde teve aquele desabamento da arquibancada da Fonte Nova. E aí eu fui para os Estados Unidos, voltei, e aí tive vários convites, Ceará, Fortaleza, ABC, esses times aqui do Nordeste, Sergipe, Fluminense de Feira de Santana, só que eu te coloquei na minha cabeça que eu não queria mais, eu queria estudar, né? E aí foi que, numa conversa informal com uma grande amiga minha, Tânia Nunes, e ela viu que o meu perfil era para uma coisa de comando, coisa de estudioso, alguma coisa, ela estava tendo vestibular, ela falou assim, por que você não tenta vestibular? Então, tentei, passei na nota muito boa, e aí comecei a cursar Direito, onde aí entra a nova etapa da minha vida. Através da professora Rosanete, eu no 3º semestre eu já estava trabalhando no juizado criminal, lá do Largo do Tanque. E aí eu comecei a vivenciar um mundo totalmente diferente do que eu vivenciei antes. Eu parei de jogar muito. Ô, Emerson, só uma pausa quando você entra nessa questão do estudo, que me vem uma pergunta e eu acho importante. A gente sabe de muitos atletas que têm essa carreira de alta performance, né? Porque a gente pode chamar uma carreira, porque você foi jogando, construindo a sua vida e passando por várias experiências, vários clubes, alguns momentos muito bons, como você destacou, outros momentos de muito aprendizado.
e chega um momento que você decide parar de jogar futebol, mesmo tendo esses convites. O que é que passa na cabeça do atleta nesse momento, cara? Porque se ele não tem nenhuma preparação, se ele não tinha algum objetivo já durante algum tempo, é normal que esse cara fique meio perdido, né? Eu vejo alguns atletas que chegam até a mim com princípio de depressão, ou então envolvido em negócios que não tem nada a ver com ele. Então, o que é que você destaca aí, cara, nessa virada de chave aí, de atleta, para você tomar um novo rumo na sua vida? Na verdade, em 2006, quando eu voltei, para jogar, que eu fui jogar no Bahia, eu lembro que na concentração eu já levava módulos para estudar, porque eu lembro que estava tendo concurso público concurso da Petrobras. E eu ficava vendo os jogadores jogar videogame, eu ficava entre eles me vendo estudando, eu falava, pô, esse cara é louco, esse cara, sabe? E eu com medo do módulo, eu queria estudar para fazer o concurso. Eu acabei não fazendo o concurso, porque conciliou com dia de jogo, não fiz, perdi o concurso. Mas eu sempre fui muito inquieto, sempre estudei, fiz fisioterapia nesse intermédio, porque eu operei o joelho 4 vezes, fui cursar fisioterapia, e aí eu sempre me preocupei muito com essa coisa de futuro, né? E quando eu fui, até com o Maurício, jogar nos Estados Unidos, a gente foi lá jogar, eu desgostei de jogar. Desgostei assim, eu falei, pô, não quero mais, eu quero fazer outra coisa, sabe? Tava cansado de tanta viagem, hotel. Eu já estava me preparando para parar quando eu vim para o Bahia. Eu já queria parar ali. Só que aí surgiu esse convite, eu fui. Quando eu voltei, eu já voltei meio que já direcionado para fazer. Eu já voltei... Quando eu fiz o direito, uma das minhas conclusões de TCC eu fiz como a obrigatoriedade do ensino superior nas divisões de base do clube. Porque, assim, a lei determina até 18 anos que o clube obrigue o jogador a estudar. Mas só que depois de 18 anos, não falo mais nada, fica ao bel prazer. E essa idade que é primordial, porque é a idade onde o cara tá, ou o cara vai vingar, ou o cara vai ficar para trás. Então, assim, o cara fica perdido. E foi aí que eu fiz isso, acabou sendo um projeto de lei, um projeto de lei que eu entreguei até na mão do nosso deputado Bobô. Tive uma reunião com ele, entreguei 2 projetos, na verdade, entreguei esse da obrigatoriedade do ensino superior nas divisões de base dos clubes, onde nada mais os clubes eram obrigados a colocar computadores e fazer a AD à distância, onde ele fosse, né, ele pode concluir o curso superior dele, e entreguei um segundo, que foi antes de acontecer essa previdência, né, porque o jogador de futebol, ele tinha uma aposentadoria especial. Até 97, o jogador era aposentado especial junto com o telefonista e juiz classista. Só que pegaram o jogador de futebol e jogaram por regime geral. Você não pode jogar um jogador de futebol que tem 15 anos de carreira no regime geral. Porque nesses 15 anos ele não tem como estudar. Ele vai se dedicar àquilo que ele faz. E depois dos 15 anos ele vai fazer como? Como é que ele vai contribuir? A maioria dos jogadores, e essa foi minha justificativa, inclusive saiu agora uma pesquisa onde 80% dos jogadores no país, Wellington, eles ganham 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Então, assim, é uma parcela muito grande. Esses 15 anos que ele faz, ele não vai conseguir se preparar. Ou seja, eu fiz 2 projetos de lei, um casado com o outro, um de previdência e um da obrigatoriedade do estudo, para ver se a gente conseguia conciliar. Foi para a bancada da bola em Brasília. Eu, através de alguns jogadores que eu conhecia em Brasília, que tinham contato do Romário, o Romário já estava lá tentando colocar para frente. Na época, era aquele Orlando Tapioca que estava lá. Tive algumas reuniões com o Zé Neto aqui, que hoje é o secretário de esporte de Salvador. Só que a gente não conseguiu, porque trocou o ministro do esporte lá, os secretários mudaram, enfim. Está lá, está meio que arquivado, né, por tudo que aconteceu. Mudou agora o regime previdenciário de novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre me preocupei muito com isso. Eu entrei em contato com a GAB, com os sindicatos, fiz cartilhas de deveres e direitos dos jogadores para a gente tentar levar até os jogadores, não o Bahia e Vitória, porque a maioria dos jogadores do Bahia e Vitória tem empresário, eles têm contatos, eles têm a ciência daquilo através de seus empresários, dos direitos que ele tem, inclusive das obrigações.
Só que a maioria dos jogadores que jogam por exemplo, no campeonato estadual são do interior. E eles não têm essas informações. Eles não sabem que tem direito, eles não sabem que contribui com 0,5% do seu salário, né? Com a GAPES, por exemplo, FAAP, que a GAP é a subsidiária da FAAP. Então, ela auxilia, faz um grande trabalho com o Hugo, o Sérgio, o sindicato também faz um grande trabalho com o Osni, com o Ronaldo, enfim. Então, o jogador tem que entender que aquilo não é assistencialismo. Aquilo é um direito dele, ele contribuiu para aquilo, ele tem que ter um retorno. O jogador não sabe. Eu te digo que 99% de jogadores não sabem dos direitos que ele tem. Então, eu sempre fui um cara muito inquieto. Então, acho que começou aí minha busca incessante por estar fazendo algo depois de futebol, até antes mesmo de parar. Sempre vinha conversando muito com minha família. Eu tive restaurante também, fui dono de restaurante. Inclusive, Ricardinho, que eu vi, um abraço, viu, Ricardinho, que hoje é treinador do Sub-15. Ele foi um primeiro emprego que deu para ele, que a Amadeu me pediu, e eu. Imagina. Maravilha. Enfim, um cara sensacional que eu gosto muito. E, enfim, isso eu sempre me preocupou muito. E eu acabei, graças a Deus, sendo iluminado e seguindo esse conselho e comecei a trilhar o caminho do jurídico, do direito, onde eu conheci pessoas maravilhosas e fui vivenciar um outro mundo, cara, um mundo totalmente diferente. Me afastei de futebol. Eu fiquei praticamente 2 anos afastado de futebol, me alimentando no mundo jurídico, onde eu fiz grandes amizades. Tem um aí que está aí agora, que é nosso amigo comum, Henrique. Henrique é uma pessoa que eu conheci no mundo direito, que hoje é meu irmão. Eu tenho mais intimidade com o Henrique que o meu irmão que eu tenho em São Paulo. Um cara que eu gosto demais. Um pequeno, grande homem. É o nosso toco. Então, é um cara assim, fantástico, é um cara que eu gosto pra caramba. Pô, eu sou grato, como eu te falei no começo do nosso bate-papo, pelas pessoas que passaram na minha vida e que passam, né? E depois e fui vencer esse mundo jurídico, fui me especializar, consegui passar na OAB. Quando eu falei que ia estudar direito, foi até uma passagem até importante eu dizer, muitas pessoas falaram que eu não conseguiria, pela minha idade. Falei, cara, esse cara é louco, esse cara com 30 e tantos anos, já quase 40, vai estudar, vai ser advogado, que eu me formei com quase 42 anos. Você vai querer, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ser, eu vou ser porque eu quero ser. Então eu fui. Porque eu sempre... Mais uma vez a frase do Nelson Mandela. Mas aí, eu também... Tem uma frase do Confúcio que é muito viva, todo mundo sabe, que é: escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida. Ótimo. Cara, eu sou um cara privilegiado, porque eu só faço o que eu gosto até hoje, Wellington. Porque eu penso assim, se você tem uma vida, você tem que fazer aquilo que você gosta. E eu hoje posso dizer que eu sou um cara realizado, porque eu fiz sempre e faço aquilo que eu gosto. Então eu faço com muita felicidade, sou muito feliz com tudo que eu faço. Fiz minhas especializações, eu no 9º semestre consegui passar na OAB. Eu lembro que para estudar, eu estudava à noite, eu estagiava durante o dia, estudava à noite, e quando eu voltava da faculdade, eu ia para o YouTube assistir aula. Eu estudava até 2, 3 horas da manhã. Eu lembro que eu trazia minha mãe para cá e minha mãe falou que virou advogada por tabela, porque ela ficava deitada e ela ouvia eu estudando até 2, 3 horas da manhã. E para minha felicidade, cara, no 9º semestre eu consegui passar na OAB, que é um feito assim para mim extraordinário. Fiquei muito feliz, é como se eu tivesse marcado o melhor gol da minha vida, porque eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: eu sempre fui muito... Eu não gostava que as pessoas... esse estereótipo que o jogador de futebol é tudo igual, o jogador de futebol é farrista, o jogador de futebol não tem capacidade, o jogador de futebol não quer nada. Então, eu sempre fui um cara muito inquieto com essas coisas, sabe? Inclusive, tem uma passagem engraçada que um repórter de campo veio me entrevistar e falou assim: pô, por que jogador de futebol sempre fala a mesma coisa? Aí eu, já por aqui, eu falei: pô, porque vocês perguntam a mesma coisa. Se você me perguntar qualquer outra coisa, eu te respondo. Aí eu brinquei e tal, ele levou na boa e tal. Mas eu sempre fui muito quieto com essas coisas, sabe, velho? Eu nunca gostei desse estereótipo de boné para trás. Mota até brinca. Eu fui o primeiro jogador da divisão de base a ter cartão de crédito. Cartão de banco. Cartão de banco. Ele brinca até hoje.
porque eu sempre me preocupei muito com isso. Respondendo, não sei se eu consegui responder sua pergunta, eu sempre fui muito preocupado com o estudo. Volta àquela frase que meu pai me disse lá atrás, quando eu saí de casa com 13 anos, eu só não quero que você pare de estudar, porque o dia que você parar de estudar, você volta para sua casa. E a grande incentivadora da minha vida, da minha carreira, de tudo, sempre foi minha mãe, porque eu lembro que, como eu era muito pequeno, eu tinha épocas que eu ia para casa, ela me levava sozinha e colocava sentado no banco do ônibus em São Paulo e voltava sozinha para casa e chegava 2 da manhã, enquanto eu viajava. E dormia com a foto minha embaixo do travesseiro. Então, assim, eu sou um cara realmente que tem uma história de vida aí. Maravilha. Nada foi fácil. Impressionante que onde a gente vai, a gente carrega muito, né, desses valores que nossos pais eles nos ensinam, cara. Isso é muito legal, porque eu também joguei futebol e morei em outras cidades. E eu lembro que eu tive a oportunidade ali de fazer muitas coisas, fazer muitas escolhas. E eu comentava isso com os colegas, cara, é como se a voz da minha mãe estivesse aqui no meu ouvido. Meu filho, não faça isso. Então, eu pude tomar boas decisões porque meus pais me ensinaram muitos bons valores. Mas eu queria destacar uma coisa, cara. Antes, um parênteses, eu queria falar uma coisa de Henrique, que ele só gosta de andar, cara, com cara que acima de 1,80 m. Você precisa perguntar ele o que é isso, velho. Sempre foi isso, cara. Eu só espero que não seja complexo de inferioridade, né, cara? Não, aquele baixão, né? Não, o cara é sensacional, é um cara bacana demais. Eu gosto muito do Henrique. Eu tenho aprendido muito, o irmão. Cara. Maravilha, inteligentíssimo. A gente tem feito. Na verdade, no mundo jurídico, antes de entrar no Vitória, eu trabalhava na Antônios como advogado da Antônios. E aí, numa dessas, eu conheci Henrique. A gente foi fazer o caso lá da Chapecoense, de 2 jogadores, do Ananias e do desse que jogou no Vitória. Arthur Maia. Arthur Maia. A gente foi para uma audiência lá em Chapecó, onde a gente começou a nossa amizade. E aí a gente começou a trabalhar junto. Trouxe ele para trabalhar no Antônio, saí da Antônio para assumir o Vitória. E o Henrique hoje é advogado da Antônio até hoje. Então, assim, a gente tem várias coisas, é um cara fantástico. Henrique, eu conheço desde 14 anos. Mas vamos lá. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para você. Porque é o seguinte, a gente tem outros amigos em comum, sobretudo os caras que jogaram com você desde a base, outros que jogaram com você no profissional. E em algumas confraternizações, alguns jogos assim, final de ano, ou quando eu encontro essa galera, eles sempre relembram, né, esse momento aí do Bahia Enia campeão de júnior, daquele time vencedor que muitos atletas foram para a base. Quando a galera comenta assim, que fala de Emerson, né? Sempre eles falam assim, Emerson não é o cara da resenha, é o cara da brincadeira, ele não é o cara que a gente procura gaiatice. Eles tinham um jeito comum de ser, da boleiragem, caras sensacionais, mas eles sempre destacavam que você era um cara que falava diferente, pensava diferente, gostava de coisas diferentes. E aí é um paradoxo, né, cara? Porque a gente, no meio do futebol, você ter esse posicionamento, você tem que, todo momento, evidenciar isso, porque o meio do futebol é um meio exclusivo, né? Eu acredito que deve ter sido muito difícil para você deixar de estar na resenha para estar ali focado nos seus estudos, que foi era obediência a seus pais. Talvez eles não soubessem disso, ou nunca os pais dele pediram isso a eles, né? Ele não te entendia. Então, você contar a sua história mostra a essência de quem é Emerson. Né? E isso tudo, Emerson, vem refletir aí. Quando você para de jogar futebol, você resolve dar uma continuidade, né, nos estudos, mas sempre deixando um legado para o futebol, que foi o que te preparou para a vida. Fala sobre isso, porque tem muitos ex-atletas aqui, mas também tem garotos que hoje estão na base e tem esse conflito de identidade e de posicionamento. Pronto. Eu já dei esse exemplo para alguns meninos da base. Eu converso muito, sou muito sincero e tudo aquilo que eu falo, eu acho que isso é a predominância do trabalho que eu estou fazendo no Vitória e espero conduzir por muito tempo. Para eu falar nisso, eu tenho que voltar um pouquinho e falar como que era meu dia a dia quando eu cheguei no Bahia. Quando eu fui morar nessa chácara, a gente estudava, o colégio mais perto que o Mota tinha conseguido, que o Bahia tinha conseguido, era em São Cristóvão. E eu lembro que na época eu saía do Jardim das Margaridas, acordava mais cedo, era aquele vale transporte de papel,
Eu pegava o Vale Transporte, eu ia a pé até São Cristóvão, voltava meio-dia embaixo de um sol, acho que dá uns 4, 5 quilômetros andando, para trocar esse Vale Transporte por comida na frente da chácara numa baiana de acarajé que tinha. Eu trocava por tomate, pimentão e cebola para complementar a alimentação que não era das melhores. Quando nós fomos para a sede de praia, eu comecei a estudar no Pedro Calmon, que é ali perto do... Quem conhece sabe que é ali perto do Jardim Armação, no Jardim Armação, ali atrás do Centro de Convenções da Bahia, no antigo Centro de Convenções. Eu ia a pé da sede de praia até o Pedro Calmon, justamente para fazer a mesma coisa. Só que eu nunca faltei um dia de aula. Nunca faltei um dia de aula, e eu posso te dizer com muito orgulho que eu nunca tirei a nota vermelha. Nunca tirei a nota vermelha, nunca fui de recuperação para lugar nenhum. Nem passei direto. Tanto que com 17 anos, eu tentei meu primeiro vestibular na Católica, para fisioterapia. Então, assim, somado a isso, quando eu falo para os garotos da minha história de vida, quando eu vejo essas pessoas falarem que eu era um cara que não gostava de conversa, não gostava de brincadeira, e realmente eu não gostava. Porque na minha cabeça, aquilo que a minha mãe me fazia, minha mãe falava para mim, que eu falava só dia de sábado, 9 horas da noite, porque telefone era investimento, minha mãe tinha que me esperar no orelhão, no final da rua, para eu conversar 9 horas da noite, e meia hora, porque eram aquelas fichas azuis, telefone interurbano. Então, assim, o Mota me levava, que era o combinado com meus pais, naquelas cabines telefônicas do aeroporto, que tinha da Telebahia na época, para eu ligar para minha mãe. E eu ligava para minha mãe e aproveitava, tomava um lanche do dinheiro que eu tinha, eu economizava lá, para tomar um lanche no Palheta. Quem lembra? O Palheta, o antigo Palheta lá do aeroporto. E o que eu tinha na minha casa? E minha mãe sempre falava, fica, foca, eu não quero que você volte, eu não quero um filho derrotado na minha casa, esse é seu sonho, persiste, nananã. E minha mãe sempre me incentivando. O que eu coloquei na minha cabeça? Pô, eu saí da casa dos meus pais, nunca tinha saído. Eu vim para cá, eu quero vencer na vida. O que eu preciso fazer para vencer na vida? Pô, eu estou aqui, eu só preciso estudar, treinar. Estudar e treinar, estudar e treinar. Eu não gostava de... Sempre muito focado. Eu não gostava de desviar a atenção de nada, eu não gostava nada de tirar meu foco. Lógico que eu brincava, alguns eu tinha mais amizade, tenho amizade até hoje com alguns, André Bejoca, é o meu amigo, foi o primeiro amigo que eu fiz na Bahia, enfim. Eu nunca saí desse foco. Então, por isso que as pessoas às vezes confundem. Minha câmera sempre bem arrumada. Então, assim, eu sempre fui um cara muito focado. Essas coisas eu tinha certeza que, para mim, fariam que eu fosse um cara diferente e chegasse, galgasse onde eu cheguei. Então, assim, eu fui aprendendo muito rápido as coisas e tenho muita responsabilidade. Quando eu completei maioridade, eu pedi logo para sair da sede de praia e fui morar num apartamento solteiro. E aí eu comecei a morar sozinho. E aí a minha responsabilidade aumentou. Uma das coisas que eu tinha, eu treinava muito. Tem duas pessoas que me ajudavam. Eu lembro que ficava eu, Wesley, ficava Juliano Paris, que foi um ponto esquerda que jogou no Vitória, batia muito bem na bola. A gente sempre teve essa geração, a gente sempre teve uma coisa de disputa saudável. Nilmar, que batia muito bem na bola. Eu joguei com o Rodrigo no Bahia, joguei com... Uma bola parada tinha 3, 4 para poder pegar, né? Não, cada posição tinha. do campo era um tio especialista. Sempre tinha. E a gente tinha essa disputa saudável. Pô, eu joguei com o Ronald na zaga praticamente 4, 5 anos. E a gente sempre fazia muito gol de cabeça, porque a gente treinava. Acabava os treinos, a gente ficava 1, 2 horas treinando. Então, assim, era uma coisa que a gente treinava. Eu lembro que eu ficava batendo falta até doer o adutor. Quando doeu o adutor, eu parava de treinar. Às vezes o Ronald não tinha nem 1,80 m, né, Lex? Não, mas tinha uma impulsão de quase 1,5 m. O Ronald era fantástico subir de cabeça. Então a gente se completava. Eu era altão e o Ronald era rápido por baixo, e a gente se completava. E nessa, hoje em dia você tem barreira móvel, hoje em dia você tem goleiro à disposição, enfim, tem vários aspectos, chuteira diferente, bola, enfim, tudo diferente. Quando eu treinava principalmente na base, os goleiros não gostavam de ficar. Jean não gostava de ficar, o Washington, goleiro, não gostava de ficar para ali treinar falta. Eu lembro que... Sobrava pra Zenga.
Zega não gostava. Zega reclamava muito, rapaz. Eu lembro quando o Zega chegou de Arapiraca, reclamava demais. Zega é um grande amigo, rapaz. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas como ele chegar no patamar que ele chegou hoje. E aí que eu lembro uma vez que eu tinha visto na televisão o Zico, que foi um cara que eu sempre admirei, tanto que eu comecei a bater na bola justamente porque via Zico bater na bola. Eu vi várias Zico, Pita, enfim, eu vi essa geração aí de 83, 84, 86 jogando. Enfim, e aí eu pendurava a camiseta na trave e te deixava uma brecha e a gente ficava tentando colocar a bola ali. Só que a gente treinava, 1, 2 horas por dia, depois do treino. Então, todo mundo estava já indo tomar banho, praticamente trocar de roupa, ir para casa, e a gente estava ali, treinando. Então, é isso que eu tento passar para os garotos. Nada é fácil. Hoje em dia tem muita facilidade, sabe, Wellington? Hoje em dia com o advindo de uma... Eu acho assim, tem uma pessoa, assim, um profissional que entrou hoje no futebol, que entrou no futebol